Você já imaginou que sua vida poderia ser decidida por um simples olhar? E que, nesse olhar, tudo que você conhecia poderia ser virado de cabeça para baixo? Eu vi isso acontecer, e mais, eu vivi isso. O destino de uma geração, e de uma academia, estava prestes a ser decidido em uma única competição. E, o pior, as apostas não eram apenas sobre magia, eram sobre poder. Tudo começou há 10 anos, no dia em que eu encontrei, pela primeira vez, aquela garota. 10 anos atrás, no dia do exame de aptidão para entrar na academia, encontrei a garota pela primeira vez. E, meu amigo, foi impossível não perceber o que estava acontecendo. Duas garotas, ainda crianças, se encarando, como se estivessem prestes a decidir o destino do mundo. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Pensei. Afinal, estávamos falando do auge do mundo mágico, onde seres imortais dominam e são praticamente intocáveis, até mesmo pelos imperadores. Esses seres, os arquemagas, são os gigantes do nosso mundo, e quem alcança esse nível tem o nome eternizado na história do continente. No entanto, de acordo com as regras antigas, apenas 3 pessoas podem se tornar arquemagas em uma era. Não importa o tipo de magia ou especialidade. Isso é uma regra imutável. Naquela época, o assento de Demurcan estava vago, e eu sabia que um deles seria praticamente designado para Adeline, a presidente da Torre Mágica, filha da poderosa família Elad. E eu, bem, a garota da família colateral, a Luna, teria que competir pelo assento restante. Eu entendi isso, mesmo que meu pai não tivesse dito explicitamente. Naquele dia, eu já sabia que a razão pela qual os Elad haviam humilhado minha família era simples, eles queriam que eu me tornasse Arquia no lugar de Eferin, minha rival. E, sinceramente, isso era o que eu também queria. Era o meu destino. Enquanto eu refletia sobre isso, meu pai, com seu estilo típico de quem sempre tem uma opinião a compartilhar, disse: "Você não precisa se preocupar com aquela criança, mas deve ficar atenta ao Deculen. Ele pode parecer só mais um qualquer agora, mas, na verdade, ele é um gênio. Quando mais novo, era chamado de prodígio. Ninguém sabe até onde ele pode chegar." Ah, Deculen, claro que ele havia percebido minha armadilha na hora. Naquele momento, eu realmente achei que conseguiria desaparecer com a mana da Eferin, causando uma grande explosão, um acidente perfeito para ela se encrencar ainda mais. Mas Deculen percebeu tudo, e, como se fosse o próprio mestre dos magos, fez uma proposta: "Eu sei o que você fez. Agora me siga." Era uma ameaça disfarçada de ajuda, e eu não tive escolha. Aceitei. A princípio, achei que Deculen fosse só mais um arrogante com um talento acima da média. Mas, como sempre acontece, eu estava subestimando ele. Quem diria que ele tinha mais camadas do que eu imaginava? Alguns dias depois, na mansão dos Declan. "Roy está pronto, descerei em alguns segundos." Deculen estava sentado no banco de trás do carro. Com a mente a mil, fiz a escolha certa ao ajudar a Ian. Graças a isso, removi uma variável de morte e ainda ganhei moedas da loja. Não esperava que a Luna que fez a pergunta fosse a Ian, mas ela era tão hostil com o Dessen naquela época. Claro, Sylvia pode ficar com raiva de mim pelo que aconteceu, mas não tive escolha, senão apagar o fogo no meu sapato. Ele suspirou. Deixando isso de lado, eventos sociais, eu realmente preferiria evitá-los. Mas, não posso deixar passar uma oportunidade de ganhar mais moedas da loja. Uma missão secundária apareceu: participe do evento Flor do Ano Novo. Ganhe 0,5 moedas da loja. Ele precisava de pelo menos 5 moedas para acessar a loja, então não teve jeito, precisava ir. Ao chegar ao salão do evento, um mar de nobres de alto nível estava ali, todos conversando e exibindo suas posições. Deculen notou vários rostos familiares entre eles, incluindo El, aquele nobre que ele mesmo havia modelado na universidade. Fiz a escolha certa ao vir aqui, pensou, enquanto observava o cenário. De repente, um homem de óculos se aproximou e, com um sorriso arrogante, exclamou: "Ah, olha quem está aqui! O professor Deculen! Meu filho está fazendo suas aulas com você, sabia?" O nome dele é... Ele se interrompeu ao perceber que o próprio Deculen já estava olhando para ele com um olhar desinteressado. "Ah, professor Deculen, sempre quis encontrar com o senhor", disse o homem, tentando parecer simpático, mas falhando no processo. Deculen mal conseguiu esconder o sarcasmo enquanto pensava: "Claro, você sempre quis." Até sua pesquisa começar a estagnar. Enquanto ele tentava se desvincular da conversa, algo chamou sua atenção. Ele ouviu o nome Ganexa ser mencionado e seus olhos se arregalaram. Ganexa! Essa era uma figura que ele sabia que tinha um impacto profundo, não apenas entre os aventureiros, mas na história. Ele sabia que conhecer alguém como ela poderia ser um marco importante. Deculen começou a procurar por ela entre a multidão, e logo a encontrou. A mulher de tranças vermelhas e roupas de aventureiro estava ali, com uma presença imponente. "Preciso me apressar", pensou, se aproximando. Ele a avistou de novo, dessa vez com mais clareza, no meio de uma conversa com El, o homem que tinha acabado de encontrar. "Professor Deculen!" "Que honra!" El exclamou, com um sorriso forçado. "Já faz um tempo, não é? Como anda sua pesquisa?" Ouvi dizer que não teve muito progresso em 3 anos. El não conseguia esconder a inveja, e Deculen, sem perder o ritmo, sorriu de forma calculada. "Ah, nada demais, apenas as investigações que estão mais lentas do que o esperado."
Mas, claro, alguns ainda duvidam das minhas habilidades, não é? El se deleitava em provocar, mas Decullen nem se abalou. Ele sabia que a verdade, ou os rumores sobre sua pesquisa, estavam longe de serem importantes. De repente, ele notou que Ganexa havia desaparecido. Droga, ela sumiu! Ele sabia que precisava encontrá-la, mas aquela reunião social estava começando a ficar mais caótica do que ele imaginava. Decullen já estava começando a se incomodar com tudo ao seu redor. Como diabos fui parar aqui novamente? Pensou, enquanto tentava ignorar a tensão crescente em sua mente. Quando finalmente conseguiu se livrar de El e se afastar um pouco, ele explodiu em raiva. Chega dessa merda! Ele olhou diretamente para El. Vaza da minha frente, seu pedaço de queijo mofado de bosta. O insulto saiu com a mesma velocidade com que ele se afastava. El, claramente confuso, tentou reagir, mas Decullen não estava mais interessado em perder tempo com ele. Eu preciso encontrar a Ganexa antes que ela saia desse evento social. Se ela se familiarizar com outras pessoas, meu plano vai por água abaixo. Decullen já não estava mais tão preocupado com os desgraçados que ainda o seguiam. É por isso que eu não gosto de encontros sociais. Ele balançou a cabeça, inconformado. Onde diabos está a Ganexa agora? Ele finalmente deu de cara com a varanda, e foi ali que, ao longe, avistou uma figura familiar. Ganexa, ele murmurou para si mesmo. Ao se aproximar, ela virou-se para ele e, com um sorriso travesso, disse, "Ah, você finalmente me encontrou. Ouvi dizer que estava me procurando." Decullen, com sua frieza característica, respondeu, "Você sabia que eu estava te seguindo. Mas não tinha tempo para perder. Ouvi sobre a missão, e eu devolvi o adiantamento e a taxa de cancelamento, como prometido. Só espero que isso não seja um problema para você." A conversa estava tomando um rumo mais tenso do que ele imaginava. "Me perdoe por não ter conseguido trazer aquelas crianças talentosas em magia, como você pediu. Eu fiquei apegada a elas." Ela fez uma pausa, mas Decullen sabia que tinha mais na história do que ela estava contando. Ele olhou para ela, pensando, acho que ela está tentando me testar. Então, com a paciência de quem já ouviu isso milhares de vezes, ele disse, "Por quanto tempo você vai continuar vivendo desse jeito, Ganexa?" "Até quando?" Ganexa, com um sorriso de quem já sabia exatamente onde essa conversa estava indo, apenas observou Decullen, esperando que ele desse a resposta que ela sabia que viria. Ele, por sua vez, refletiu sobre a pergunta enquanto observava a noite tomar forma ao seu redor. "Até quando vou continuar tentando compensar minha própria incapacidade com crianças talentosas?" Antes de possuir o corpo de Decullen, ele tinha aceitado as palavras doces de pessoas que nada faziam por ele, destruindo a confiança daqueles ao seu redor, apenas para fortalecer sua própria fama. "Eu vou viver de uma forma diferente agora", disse ele, debruçando-se sobre a sacada. "Eu não sou mais o que eu era." Ganexa observou com um olhar calculista, e então, num tom leve, comentou, Eu realmente pensei que você iria tentar me matar, já que aceitei aquela missão secreta e depois fugi. Mas parece que você não está tão desesperado assim." "Essa é uma preocupação excessiva", Ganexa." Decullen respondeu, tentando manter a compostura. Mas ele sabia que ela estava certa. Ele havia se mostrado vulnerável ao longo do tempo. A dúvida sobre o seu próprio caminho começava a se infiltrar em sua mente. E foi nesse momento que ele se lembrou de algo crucial. "Ganexa, você é uma lutadora de classe superior. No fundo, sei que, se eu tivesse mandado um assassino atrás de você, provavelmente já estaria morto. Eu sou fraco, não tem como negar." Ganexa sorriu, não por achar engraçado, mas porque sabia exatamente do que ele estava falando. Ela, com um corpo invencível e sendo mestre das artes marciais, não precisava de mais nada além de sua força física. Decullen se deu conta de que ela estava além de qualquer ameaça que ele pudesse imaginar. "Eu cumpri meu objetivo aqui", pensou Decullen, com um suspiro. "Fazer conexões. Agora, não tenho mais razão para continuar neste evento social." Ele se virou para Ganexa, e com um tom de despedida, disse, "Já vou indo. Não precisa se preocupar, está tudo bem." Mas, antes que saísse, um pensamento o atingiu com força. "Não vai ter nenhum assassinato ou morte, né?" Ele olhou para Ganexa, uma última vez, para ter certeza de que a situação estava, de fato, sob controle. Ganexa, com um sorriso irônico, respondeu, "Isso não tem classe." Ao sair da varanda, Decullen não pôde deixar de pensar, com o poder dos Yulkliner, como Ganexa disse, eu poderia usar a guilda de aventureiros para pressioná-la. Mas, ao fazer isso, outras variáveis imprevistas, relacionadas à minha morte, poderiam surgir. Eu não posso mais viver assim. Uma nova mensagem apareceu em sua mente, destino do vilão, variável de morte evitada. Moeda da loja mais um. Ele se sentiu estranhamente vazio diante disso. Aquela sensação de estar evitando o destino, ao invés de superá-lo, fez com que ele refletisse ainda mais sobre seu futuro. Mas, para ele, já não havia mais volta. Ele estava tentando mudar, e cada escolha parecia levá-lo mais para longe de quem ele já foi. Enquanto isso, em outro canto do evento, uma garotinha perguntava curiosa, "Ei, por quanto tempo você vai ficar aqui?" Ela era Riley, amiga de Julie, e parecia mais animada do que Decullen jamais seria em tais eventos.
Eu nem queria vir aqui em primeiro lugar, Riley reclamou, mas logo foi interrompida pela amiga. Ah, meu Deus, para com isso. Vamos! Eu estava preocupada com os rumores sobre o professor de Cullen. Você sabe, o que dizem sobre ele, disse Julie, com uma expressão séria. Naquele momento, de Cullen, ainda absorto em seus próprios pensamentos, apareceu à distância. Ei, se você continuar falando tão alto, ele disse, interrompendo a conversa sem querer. Julie e Riley se entreolharam, e foi então que Riley comentou em tom brincalhão, o professor de Cullen já está indo embora, né? O homem que adora eventos sociais, a piada, ainda que leve, não passou despercebida. Ele deve estar indo embora porque não tem boa relação com a noiva. Aparentemente, Julie e Riley estavam cientes dos rumores, e logo começaram a especular sobre a razão de de Cullen ter saído mais cedo daquele evento social. Eles dizem que ele fez isso por causa de uma desavença com Julie, embora ninguém soubesse ao certo, os rumores estavam circulando como fogo em palha seca. Com isso, a missão secundária foi completada, mas de Cullen sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ao contrário, ele estava apenas começando a trilhar um caminho muito mais tortuoso. Uma semana se passou desde que estive naquele evento social Flor do Ano Novo. E, entre os momentos de reflexão e treinamento diário de telecinese, comecei a perceber algo preocupante, meu vigor estava indo embora. Sabe aquele tipo de cansaço que te faz pensar, acho que estou começando a virar um zumbi? Pois é, esse tipo de cansaço. Foi aí que decidi que estava na hora de começar a malhar. Por quê? Porque, há alguns dias atrás, consegui aguentar isso porque, como diria o Homem de Ferro, eu tenho uma armadura. Ou melhor, uma habilidade de telecinese que me salvou na hora H. Enquanto ele diz isso, vemos uma runa brilhando em sua mão. Eu pensei, eu poderia usar um pouco mais de força também, sabe? Então, no dia seguinte, encontrei a Ganex e gravei um feitiço de controle de fogo, só para dar aquele upgrade na minha telecinese. Claro, tudo isso para fortalecer minha manipulação de metal. O objetivo? Transferir a essência de fogo para a telecinese. Isso me deixaria forte mais rápido ou, pelo menos, encurtaria o tempo de aprendizagem de magia. Só que tem um pequeno detalhe, é perigoso pra caramba. Depois de perceber o quanto meu corpo estava sofrendo com tanta magia, decidi que seria bom malhar mais. Resultado? Desenvolvi uma rotina matinal de exercícios. Agora, imagina a cena, eu todo suado, com a camisa grudada, passando a mão no cabelo, típico de quem acha que está arrasando, e dizendo, ah, já está na hora de ir pro trabalho. Porque, claro, malhar também faz parte da vida de um mago, né? Chegando no escritório, meu assistente Alan me entrega uma carta com a inscrição, Comitê de Qualificação de Professores da Torre Mágica. Ele olha para mim com uma cara estranha, e a expressão no meu rosto muda na mesma hora. Leio a carta. Informa-se que haverá uma audiência de auditoria sobre os avanços na pesquisa que o professor titular de Coen está conduzindo. A audiência ocorrerá daqui a 6 meses. Até lá, por favor, prepare os documentos relevantes. Eu fiquei ali, pensando, auditoria? Em pesquisa? Isso não soa bem. Pensando bem, se a pesquisa do Dessen estivesse estagnada há tanto tempo, a coisa toda já estava no fundo do poço. E como o Dessen sempre foi professor, talvez perder esse título significasse perder qualquer chance de voltar para minha vida normal. E agora? Só havia uma saída, encontrar alguma coisa no laboratório do Decolle, qualquer coisa que me salvasse. Então, lá fui eu. Chegando no laboratório, me deparei com uma bagunça tremenda. Era como se um furacão tivesse passado ali, misturado com a desorganização de um mago que não sabe onde colocou o caldeirão. Olhei ao redor e pensei, não é possível. Se o Dessen tivesse usado o laboratório, ele não teria deixado tudo tão bagunçado. Algo estava errado ali. Aí, vi um monte de lixo amontoado, que parecia esconder algo. Sei, isso não é normal, pensei, enquanto usava minha telecinese para levantar tudo do chão, inclusive um livro que parecia meio criptografado. Claro, a primeira coisa que pensei foi, isso é para ninguém roubar, né? Mas não adiantava nada, já que eu sabia decifrar tudo. Comecei a usar minha habilidade de compreensão e logo estava lendo a pesquisa. A pesquisa, meu amigo, era algo de outro mundo. Combinando minha visão aguçada e habilidade de magnata da riqueza, pude ver que a pesquisa era brilhante. Mas incompleta. Estava rasgada, cheia de pedaços faltando, e até mesmo a lógica estava toda torta. Apesar disso, era boa o suficiente para ativar minha habilidade de magnata da riqueza. Caramba, isso é incrível, pensei. De repente, algo me chamou a atenção, uma criança. O nome dela? Eferenuna. A história dela era complexa, envolvendo seu pai, que trabalhava com Decolen, tentando esconder algo muito importante. O ódio dos magos da família Luna contra Decolen era evidente. Eferen teve uma vida bem difícil por causa disso. Não se preocupe, vou terminar a pesquisa e adicionar o nome dela como coautora. Não posso fazer isso de graça, claro. Eu também preciso de algumas conquistas, né? Pensei, enquanto revisava o material. Mas quem precisa de uma assinatura de um mago como Decolen? Em um dia qualquer na cafeteria do campus, uma garota aparece e diz, meio sem graça, que quer formar um clube com os plebeus. Claro, esse tipo de conversa sempre começa com um monte de eita, vai dar ruim.
Logo, todos começaram a comentar sobre os professores. O professor Ellen? Nem vou comentar, ele adora lamber as botas dos nobres. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.